Olá, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente quando for necessário e sempre de máscara e levando o álcool em gel com vocês, respeitando aí a distância de 2 metros entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se de continuar participando das rodas de conversa, elas são bem importantes. Lembrando sempre que o canal foi criado justamente para que a gente continue esse elo de ligação e que a gente possa sempre ter um meio para conversar e que a gente não perca o contato. As rodas de conversa reforçam isso, então eu consigo ver vocês ao vivo, a gente conversa, a gente tem se divertido bastante, elas têm sido bem produtivas, então continuem participando. No vídeo de hoje a gente vai dar um reforço final aí de lettering. Eu vou tirar algumas últimas dúvidas que vocês possam ter sobre essa técnica e vou reforçar aqui que exatamente como a perspectiva que vocês me pediram, eu vou passar mais coisas sobre ela. O lettering vai voltar a aparecer em algum momento, mas mais importante do que isso é que tudo isso é treino. Quanto mais você treinar, melhor vai ser o resultado visual aí da sua arte, da sua perspectiva, ou nesse caso, do seu lettering, ok? Então vamos lá. Como foi dito no começo do vídeo, esse é um reforço sobre lettering e esse reforço é importante da gente pensar na estrutura da sua palavra. Então, aqui nesses exemplos eu estou mostrando para vocês como montar com base na perspectiva, no espaçamento ou em linhas, por exemplo, dentro de um objeto, como você quer que seu texto aconteça. Uma coisa importante de se lembrar é que lettering não são só os pincéis muito bonitos, que dão vontade de ter todos e uma coleção gigante, mas sim o fato de você conseguir trabalhar artisticamente uma fonte que é criada pela sua própria mão. Então, basicamente, aquelas capas de trabalhos que vocês fazem com letrinha de balão, com letrinha quadrada, já são um lettering. Só que é um lettering com menos estrutura. Todas essas imagens que eu passei aqui no começo são para mostrar para vocês que se vocês quiserem fazer com base em formas geométricas, encaixar o texto lá dentro, não é muito diferente das coisas que a gente faz dentro do Corel ou do Illustrator, indicando a ferramenta texto ao caminho, que é quando você faz justamente a sua ferramenta encaixar lá dentro. Uma coisa importante de se entender é que o lettering, ele vem de uma técnica muito mais antiga que a caligrafia. Caligrafia, como vocês podem ver por essa cena, são quando se usavam canetas com bico de metal que tem uma abertura que quando você pressiona mais, ele sai mais tinta e a letra fica mais grossa, e com a mão mais leve ele sai menos tinta e, consequentemente, a letra vai ficar mais fina e aí ele vai ficar mais delicado. Técnicas de caligrafia existem há mais de centenas de anos, desde os primeiros escrivões que faziam os livros dos monges copistas que eram passados à mão, e aí essa técnica foi se aperfeiçoando. Então, quando vocês começarem a estudar história, é interessante que vocês notem nos livros de vocês que as passagens que falam sobre livros, muitos deles são livros à mão, até que finalmente foi inventada uma máquina de escrever, e essa máquina de escrever, na verdade, era uma grande prensa gigante, mas isso é uma história para um outro vídeo. Aqui eu vou deixar passando para vocês alguns vídeos mostrando que na verdade é simples ter a ideia de construir a letra e que você não precisa ter canetas muito diferentes. Então, às vezes, é uma questão de você pensar na perspectiva de como você enxerga aquela letra, ok? É importante ressaltar que toda vez que você vai fazer um lettering, é como se fosse a sua fonte da sua mão. Então, se você quer copiar uma letra que só existe na internet, você precisa ter mais ou menos uma noção de desenho. Uma grande dica que eu dou para vocês é você pegar essa folha, você pode colocar na tela do seu celular e fazer o movimento de cópia, ou você pode pôr na tela do seu tablet ou do seu PC e também fazer esse movimento para copiar, só para você ter uma noção da posição em que essa letra fica. Uma outra dica que eu acho essencial para quem quer trabalhar com lettering, no sentido de fazer mais letras diferentes e decorativas, é não se prenda ao seu material. Não é porque você tem uma caneta mais simples ou porque você tem um lápis mais simples que você não vai conseguir fazer. Muito pelo contrário. Se você comprar um desses cadernos de caligrafia bem simples que vende em lojinhas de R$1,99, já vai ser o suficiente para você começar a fazer lettering, mesmo que seja um lettering mais básico.
Outra coisa que é importante de ressaltar é, aqueles cadernos de caligrafia, eles nada mais são do que um caderno comum com um pontilhado entre as linhas, para que você tenha noção de uma coisa que eu já citei aqui, que é base da letra, meio da letra e topo da letra. Essas três coisas são o que montam a estrutura da sua fonte. Uma vez que você tem noção da sua base, você já sabe mais ou menos qual é a altura que você quer que ela fique. Muito do lettering sempre vai ser sobre acertos e erros, sobre tentativa, correção e falhas. E a partir desses treinos, você consegue se inspirar para poder fazer justamente letras diferentes. Uma das maiores dicas que eu posso dar, que é a mesma que eu dou quando vocês estão falando de desenho, é treine. Sem treino, vocês não vão conseguir praticar essas letras e fazerem letras diferentes. Reforço aqui que você não precisa se prender ao seu material. O importante é você ter a ideia na sua cabeça. Então, por exemplo, quero fazer uma fonte mais caligráfica. Então, eu vou ter que ter partes mais grossas e mais finas. Se eu já tiver essa noção na minha cabeça, vai ser muito mais fácil de projetar aquela fonte na minha folha. Quero uma fonte que seja mais decorativa, que vai ser inspirada na lua ou um pedaço de queijo. Você vai pegar essas referências visuais e vai passar para a sua fonte. Mas, acima de tudo, você precisa treinar a sua caligrafia. Quando você fala assim, aquela pessoa tem a letra muito bonita, provavelmente ela faz mais devagar ou ela treinou mais as funções motoras dela. O que são essas funções motoras? Ilustrações simples como fazer várias bolinhas no papel, fazer várias ondinhas no papel, pode ajudar muito vocês a desenvolverem essa habilidade de conseguir fazer mais ondas, de conseguir fazer mais curvas. Como eu mostrei no começo dessa parte gravada, às vezes você só precisa de linhas de base para saber onde vão as suas letras. Então, por exemplo, se você quer montar uma estrutura para um pôster, você precisa ter noção de quantas palavras tem naquela frase, se são 2, 3 ou 4 palavras, e decidir quantas linhas vão ocupar. Então, podem ser 3 a 4 palavras e 2 palavras na mesma linha. Então, tecnicamente, você vai precisar de 3 linhas. Feito isso, você vai começar a pensar qual é o espaçamento entre um texto e outro. Depois, você vai pensar a perspectiva de um texto para outro. Eu quero que pareça que o texto está para dentro, quero que o texto pareça curvo, quero que o texto pareça que está derretendo, e assim por diante. É essencial que você já tenha em mente como vai funcionar. Então aqui, estou mostrando para vocês com uma canetinha comum, que é possível sim você fazer lettering que parece, feito com um material super caro, só que usando as canetinhas do dia a dia. Mas professora, eu não tenho canetinha. Vamos supor que você tenha lápis ou que você tenha giz. Quando você usa o grafite do seu lápis ou o giz somente de um lado, com certeza vocês já repararam que ele fica meio angular. Esse ângulo é como se fosse bem parecido com a posição de uma caneta marca-texto, ou seja, se você passar ela em pé, ela vai ter uma linha muito fina, e se você passar ela deitada, você vai ter uma linha muito mais grossa. Se você tiver giz em casa, tentem fazer esse experimento. Pega uma folha, gasta bastante a base desse giz, mas sem ficar virando ele, e aí o que você vai fazer? Você vai perceber que um lado vai ficar bem fino e o outro vai ficar parecendo um ângulo de um batom. E é exatamente assim que o nosso lápis ou o nosso giz precisa ficar. Uma vez que ele ficou com esse ângulo parecido com o de um batom, você já tem a estrutura perfeita para começar o seu lettering. Porque, como eu falei, passando em pé, ele vai ficar com linhas finas e passando com ele levemente virado, ele vai começar a fazer linhas grossas. Lembrando que, diferente da canetinha que já vem com o bico desse jeito, o giz e o lápis é bom você continuar passando na folha como uma forma de arrumar ele, de refinar essa ponta para ela não estragar e você continuar fazendo seu lettering. Lembrem sempre que o lettering pode ser feito de diversas maneiras. Então, repetindo aqui, as letras que vocês fazem no seu caderno, que são letras redondinhas, ou aquelas letras de capas de trabalho, elas são a base essencial criativa para você fazer lettering. É que na internet ele se popularizou como essas letras cheias de curvas e tudo mais. Aqui eu vou deixar um exercício para vocês, que são os exercícios de função motora que eu citei anteriormente.
para que eles servem, você vai pegar o seu caderno de caligrafia, ou você mesmo pode fazer fazendo linhas bem fininhas com distância de 1 centímetro entre uma e outra usando a sua régua, e aí você vai começar a praticar curvas, linhas, ondas, linhas retas, idas e vindas, e vocês vão perceber que a sua letra vai ficar muito melhor. Aqui a gente está quase no finalzinho do vídeo e eu vou mostrar para vocês inspirações com temas específicos. Então, por exemplo, aqui ela escolheu a palavra honey, que em inglês significa mel, e com base nisso, ela vai fazer como se a letra estivesse derretendo. Então é isso que eu falo para vocês sobre criatividade. Você pode fazer com base em plantas, com base em flores, com base em água, com base nos 4 elementos, com base na natureza. Tudo isso realmente depende do que você quer expressar de forma criativa. Não se prendam ao fato de que quando a gente pesquisa lettering, aparece aquelas letras super cursivas, porque lettering nada mais é do que a arte com a sua letra. Muito similar com o que o grafite já faz, quando a pessoa vai lá e só faz um grafite do nome dela. Aquilo, tecnicamente, é um lettering, só que usado com tinta spray. Então, fica aqui a minha dica para vocês. Tentem explorar ao máximo ideias diferentes. Então, por exemplo, hoje eu quero fazer letras que pareçam de tijolinhos. Hoje eu quero fazer letras que me lembrem um abacaxi. Por quê? Porque se você conseguir montar pelo menos um alfabeto, né, de A a Z, ou os números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você já tem basicamente uma fonte que futuramente pode ser vetorizada. Então não se esqueçam disso. Tudo que você faz como ilustração, se são letras, é lettering. E a única coisa que você precisa fazer é praticar bastante, procurar inspirações diferentes, mas acima de tudo não desistir, porque não importa o material que você tem. O importante é que você pratique bastante, que uma hora o resultado vai aparecer, ok? Tomara que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirarem suas últimas dúvidas aí sobre lettering. Como eu falei no começo, essa técnica vai voltar, tudo depende muito do tema que a gente está trabalhando, as coisas e ferramentas que a gente quer explorar. Ainda tem bastante ferramenta do Sketchbook para a gente mexer, mas já fica aqui se vocês quiserem dar sugestões de novos aplicativos para ilustração. Eu vou testar todos eles, é só escrever aqui nos comentários junto com as possíveis dúvidas que ainda possam existir sobre lettering. Reforçando novamente que é tudo uma questão de treino e não de ter o material ou a caneta ou o pincel específico. Realmente com treino vocês conseguem fazer artes bem diferentes. E aí, se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários. Terminou a sua atividade, é só enviar para mim via WhatsApp com seu nome, que eu vou continuar dando feedback sobre como vocês estão, ok? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e tchau!